a gente viu como se calculavam as equações horárias para o movimento retilíneo uniforme e para o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vimos isso através de integração, mas a nossa integração foi feita, né, com o cálculo da área sob a curva, para dois casos bem particulares, tá? Que, na verdade, esses movimentos uniformes são casos particulares. Nos casos nos casos mais gerais, a gente não vai ter nem a velocidade uniforme, o, nem a aceleração uniforme, tá? Então, para esses casos, a gente utiliza integração explícita. A gente integra mesmo, faz a integral, tá? E aí vai valer para qualquer tipo de velocidade, qualquer tipo de aceleração, tá? Então, a gente vai fazer essas integrais nesse vídeo e aí no próximo vídeo a gente vai ver uma aplicação de movimento retilíneo uniformemente acelerado, que é a queda livre. Bom, vamos fazer para o movimento retilíneo uniforme. A gente parte da velocidade instantânea, que é derivada da posição em relação ao tempo. A posição é uma função do tempo, ok? E essa equação aqui em cima, né, derivada da posição em relação ao tempo, está com uma variável s, mas s, nos casos que a gente for tratar durante o curso, vai ser a direção cartesiana x, y ou z. E a gente sempre pode escrever, então, que Vx é dx dt, Vy é dy dt e Vz é dz dt. Isso nós já vimos nos outros vídeos aí, tá? Se a gente deriva a posição de um corpo e obtém a velocidade, então integrando a velocidade, a integral, no fundo, é a operação inversa da derivação, o que a gente vai obter com a integral é o deslocamento do corpo. Tá? E se a gente souber pelo menos a posição inicial do corpo, a gente vai poder saber a posição dele em qualquer instante de tempo. Então a gente parte da velocidade instantânea do corpo numa certa direção s, ok? Essa derivada eu posso transformar numa diferencial. Então desse lado eu tenho uma diferencial de posição, desse lado eu tenho uma diferencial de tempo. E agora tudo que eu tenho que fazer é integrar os dois lados da equação. Ok? Então agora, né, eu estou colocando a integral indefinida, mas a minha integral, eu vou ter que colocar agora os limites de integração. Ela é uma integral definida. No instante de tempo ti, o t inicial, né, o corpo vai ter uma posição s inicial e no instante de tempo final vai ter uma posição s final. Os limites de integração para integral, para a parte da diferencial de tempo, né, da integral da diferencial de tempo, são t inicial e t final, e da parte de posição, s inicial e s final. Integrando esse lado aqui, da posição, eu tenho simplesmente posição final menos posição inicial. E essa equação aqui vale para qualquer equação que eu tenha da velocidade em função do tempo. Aí coloco a função aqui, integro entre t inicial e t final e tenho o meu deslocamento. Para o caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, tá? Já não depende mais do tempo. E agora, como ela é constante, eu posso tirar da integral e agora eu fico com uma integral simples de dt entre ti e tf. Essa integral aqui, a gente sabe fazer com o pé nas costas, né? Vai me dar tf menos ti. Ok? Agora, chamo S final de S de t, porque S final é sempre o que eu quero saber. Sempre quero saber S final, que vai ser S no instante de tempo t final. E t final eu chamo de t, simplesmente. As variáveis que têm i no subscrito, ou seja, se referem à posição inicial e instante de tempo inicial, elas
Para deixar a notação mais de acordo com o que vocês vão ver na maioria dos livros, eu vou colocar como zero, tá? No instante de tempo, normalmente, inicial, a gente denota mais comumente com um subscrito zero. E agora, passo esse menos S0 para o outro lado, ou mais rigorosamente, somo S0 dos dois lados, e obtenho a equação horária para um movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, ele é igual a posição inicial, mais a velocidade, vezes o ΔT, meu ΔT, que é t no instante que eu quiser, menos o instante de tempo inicial, que pode ser zero ou pode ser diferente de zero, tanto faz, tá? Isso aí vai depender do problema que vocês atacarem. Ok? Então, né, particularizando isso para as coordenadas x, y e z, x de t é x0 mais vx, t menos t0, y de t é y0 mais vy, t menos t0, e z de t é z0 mais vz, t menos t0. Nota que, para cada valor de instante de tempo que eu colocar aqui, esse cara aqui vai aumentar linearmente com o tempo. Tá? Ou seja, eu vou ter, em intervalos de tempo sucessivamente iguais, a minha posição vai aumentar sempre do mesmo tanto. Ou seja, o meu deslocamento vai também aumentar sempre da mesma quantidade. Isso é a característica do movimento retilíneo uniforme. Okay? E feita essa integração, eu posso agora calcular a equação horária para um movimento retilíneo uniformemente variado por integração explícita. A gente começa da definição de aceleração instantânea, que é derivada da velocidade na direção s, que vai ser, de novo, x, y ou z, em função do tempo. E, do mesmo jeito que eu integrei a velocidade instantânea para obter a posição do corpo, de novo, eu posso integrar agora a aceleração. Se eu integro a aceleração em função do tempo, eu vou obter a variação de velocidade do objeto. Sempre eu vou obter uma variação. Se eu conhecer o limite inferior dessa integração, eu consigo obter a equação horária. Tá? Começo da aceleração. A integração é muito parecida com a integração da velocidade. Agora, simplesmente, eu estou mudando, mas é, em essência, exatamente a mesma coisa. Transformo numa diferencial de velocidade, okay? Transformo aquela equação diferencial numa diferencial de velocidade que é igual à aceleração vezes uma diferencial de tempo. E agora, essa aceleração aqui também pode ter qualquer formato matemático. Basta eu saber a forma matemática da aceleração e eu consigo obter a velocidade em função do tempo para qualquer tipo de aceleração. Integro. A integral daquele lado dá a diferença de velocidades entre velocidade final e velocidade inicial, tudo na direção s. Isso aqui é igual a essa integral entre t inicial e t final da aceleração dt. Isso vale para o caso mais geral. Coloca aqui a função matemática que descreve a aceleração do corpo em função do tempo, e a gente vai ter a variação de velocidade desse cara entre os instantes t inicial e t final. Para o caso particular da aceleração ser uniforme, eu vou ter um movimento uniformemente acelerado. Tá? Esse cara vai ser constante, tiro da integral, fico com uma integral de dt entre ti e tf, e a equação horária para a velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado é velocidade na direção s no instante t é velocidade inicial na direção s, mais aceleração vezes t menos t0. Tá? Isso daqui também vai ser a equação de uma reta. A velocidade vai aumentar também, né, vai aumentar nesse caso aqui a velocidade, vai aumentar linearmente com o tempo. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Aqui não.
como eu tenho aceleração, a gente já viu. O que é aceleração? É algo que muda a velocidade do corpo de alguma maneira. Ou tira velocidade ou dá velocidade para o corpo, né? Deixa o corpo mais rápido ou mais lento, dependendo da relação de sinais entre velocidade e aceleração. Ok? Posso particularizar isso para as direções x, y e z, tá? E obtenho essa equação para a velocidade na direção x, essa equação para a velocidade na direção y e essa equação para a velocidade na direção z. Tá? Então, isso aqui é para a velocidade. Agora eu quero obter a posição em função do tempo. O que eu vou fazer? Vou fazer essencialmente a mesma coisa que eu fiz até agora, só que antes eu tinha movimento retilíneo uniforme. Não existia esse termo de aceleração. Agora eu tenho um movimento retilíneo com aceleração. Mas eu vou escrever que velocidade é ds dt e vou integrar. Tá certo? Então, voltei à notação de S inicial e T inicial. Deixei T final como T, por quê? Porque T vai ser a minha variável aqui, né, de integração. TI, T inicial ou T0, é uma constante. A mesma coisa para a velocidade inicial. A velocidade inicial do corpo é uma constante. É a velocidade do corpo que vai variar, mas a inicial é uma constante. Transformo essa equação numa diferencial. Então, aqui eu fico com uma diferencial de posição. É igual velocidade inicial vezes diferencial de tempo, mais aceleração, que aqui, né, aqui no caso, vai ser constante. A minha aceleração agora é constante, eu estou fazendo isso para o movimento retilíneo uniformemente acelerado, vezes o intervalo de tempo t menos t inicial, que eu quiser, vezes dt. Ok? Integro dos dois lados. Já coloquei aqui os limites de integração. Tá? Já integrei aqui, então, dos dois lados, coloquei os limites de integração. Aqui, né, no lado da posição, os limites de integração são posição no tempo, no instante de tempo inicial e posição no instante de tempo final. E do lado do tempo, os limites de integração são instante de tempo inicial e instante de tempo final. E agora, integrando esse lado aqui, já passando S inicial para cá, eu tenho essa equação aqui. Por que eu deixei esse termo aqui de lado? Né? Deixei esse termo aqui de lado porque eu vou detalhar um pouquinho mais a integração dele agora. Tá? Vamos pegar só esse termo aqui, que é aceleração na direção S integrada, né, vezes t menos ti entre ti e tf. Se vocês notarem, isso daqui é a integral de uma diferença. Integral da diferença é a diferença das integrais. Então, eu posso reescrever esse termo aqui como aceleração que multiplica a integral de t entre ti menos ti e tf, menos t inicial, que é uma constante, então já tirei da integral, vezes a integral de dt entre ti e tf. Essa integral aqui é trivial, vai me dar ti vezes tf menos ti. E essa integral aqui vai me dar o quê? Metade de tf ao quadrado menos metade de tf ao quadrado menos metade de ti ao quadrado. Vocês vão pegar isso daqui, vão fazer uma álgebrazinha, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? E vão obter finalmente metade da aceleração na direção S vezes tf menos ti ao quadrado. É exatamente o resultado que a gente obteve integrando pelo método gráfico. Ok? Finalmente, substituo o resultado aqui e obtenho que S final é S inicial mais V inicial na direção S vezes
o intervalo de tempo que eu estou considerando no movimento, mais metade da aceleração na direção S vezes o quadrado do intervalo de tempo. De novo, né? SF eu vou substituir por S de t, e tudo que tem F desse lado eu vou acabar com esse subscrito, então eu vou poder colocar qualquer instante de tempo aqui, e tudo que tem subscrito I eu vou substituir por subscrito zero para denotar inicial, para ficar de acordo com o que a gente vê nos livros. E aí eu obtenho então a equação horária. S de t é posição inicial mais velocidade inicial vezes intervalo de tempo, mais metade da aceleração vezes intervalo de tempo ao quadrado. Nota que agora isso aqui, em função de t menos t0, é uma parábola. Tá? Então o que vai acontecer? Se antes eu não tinha esse termo e a minha velocidade e a minha posição aumentava linearmente com o tempo, agora, à medida que o tempo passa, os deslocamentos do meu corpo vão ser cada vez maiores. Tá? Então, ele não vai ter sempre o mesmo deslocamento. Ele vai começar com deslocamentos pequenos, mas à medida que o tempo for correndo e a aceleração for agindo sobre a velocidade do corpo, ele vai aumentar os deslocamentos. Eles vão ser cada vez maiores à medida que o tempo passa. Tá? E, de novo, particularizando essa equação para as direções x, y e z, eu tenho x de t é igual a x0 mais vx0 multiplicado pelo intervalo de tempo, mais metade da aceleração na direção x vezes o quadrado do intervalo de tempo, e a mesma coisa para y e a mesma coisa para z. Ok? No próximo vídeo a gente vai ver, então, uma aplicação do movimento uniformemente acelerado, que em determinadas condições é uma excelente aproximação para o que acontece na realidade, que é o movimento de queda livre de um corpo.